Descoberta emocionante. Quando a faxineira chegou linda, o milionário e todos ficaram chocados. Clara acorda antes do sol nascer, quando o mundo ainda parece um sussurro. Seu coração bate forte enquanto ela se prepara para mais um dia. O cheiro do café fresco e o som de risadas dos filhos ecoam pelo pequeno apartamento na favela. Mãe solteira de 2, ela é um furacão de determinação. Os desafios são constantes, mas o sonho dela, dançar, ilumina seus dias. Mesmo sem chance de uma aula de balé, ela se perde nas memórias dos bailes de rua. Clara sempre acreditou que a dança a chamava, mas a vida dentro da favela parecia um labirinto sem saída. No luxuoso escritório na Zona Sul, a alegria que a acompanha vira um alvo. Olhares de desprezo e comentários maldosos tentam apagar sua luz. Faxineira é o rótulo que a cola às sombras do prédio imponente. Mas um novo funcionário, Miguel, desponta no cenário como um mistério. Milionário, sempre vestido de terno, tem um ar de tristeza. Sempre com um violão a tiracolo, ele parece perdido em um mar de perguntas. O que há por trás daquela armadura de sucesso? Certa manhã, enquanto lia a lista de tarefas, Clara sente o olhar intenso de Miguel. Ele a surpreende com um elogio sincero. Era como se o tempo parasse. A conexão é instantânea, e Clara descobre que ele também carrega sonhos engaiolados. Ele fala sobre sua paixão pela música, mas as paredes do ambiente corporativo sufocam sua verdadeira essência. Logo, uma amizade brota entre os dois, repleta de sonhos e risadas. Você tem um talento incrível, ele diz, e Clara, em um canto do seu ser, sente a esperança renascer. Mas a chuva de admiração traz tempestade na forma de ciúmes. Uma colega de Miguel, amarga e determinada, começa a espalhar rumores sobre Clara, apontando suas falhas e a fazendo-se sentir-se mais solitária do que nunca. A pressão social se torna quase insuportável, mas Clara se recusa a desistir. Não posso deixar isso me parar, ela pensa. Um festival de dança comunitário se aproxima, e a ideia de dançar fica pairando no ar como um convite irrecusável. Miguel descobre do evento e seus olhos brilham. Deixa eu te ajudar a ensaiar, ele oferece, e Clara sente um arrepio. No momento dos ensaios, Clara encontra a liberdade. Cada movimento é uma explosão de cor. A dança a transforma em quem realmente é. Ela finalmente se vê subindo ao palco, a tensão uma onda poderosa, e ao mirar Miguel na plateia, sente seu coração disparar. Mas antes que a música comece, um grito quebra a expectativa. A multidão se parte, revelando um segredo que poderia mudar tudo, algo que Clara nunca esperou ouvir. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O que será que Clara descobrirá em meio àquela agitação? Qual será o impacto das palavras que ecoam nas paredes daquele lugar? E como a revelação afetará não só seus sonhos, mas também seus laços com Miguel? O olhar da multidão se fixa em Clara, e as batidas do seu coração ecoam como um tambor na sua mente. O que está acontecendo? Ela pensa, buscando a origem daquele tumulto. Mais à frente, alguém grita. Essa mulher, ela é a verdadeira filha do Sr. Aguiar. As palavras reverberam pelo ar pesado, interrompendo sua concentração e fazendo com que o mundo ao seu redor parecesse desmoronar. Clara, atônita, hesita. O nome Aguiar era reverberante, conhecido por seu império que construíra durante anos. A sua mãe sempre fez referência a ele em histórias contadas em tardes de domingo. Mas como isso poderia afetá-la? É só um rumor, ela tenta se convencer, mas cada pessoa na plateia, cada olhar de espanto, a faz tremer. Miguel se levanta, sua expressão uma mistura de preocupação e defesa. Clara, você sabia de algo? Ele pergunta, a voz carregada de desconfiança. A pergunta lança uma onda de emoções dentro dela. Em meio ao desespero e ao assombro, a verdade começa a surgir. Nunca soube que tinha ligação com ele, Clara responde, o tom de sua voz tremendo, mas com força.
Sempre fui apenas a faxineira. Os aplausos da plateia minguam, mas ainda existe um burburinho. Clara tem que decidir se vai encarar a verdade ou se deixará que tudo a consuma. Quando a música se inicia novamente, aquela sinfonia de sentimentos corre por suas veias. Mesmo com o coração acelerado, ela sabe que o palco a chama como um farol no escuro. Ela começa a dançar. Os primeiros passos são um misto de incerteza e dor, mas conforme sua arte se desenrola, a liberdade a abraça. A dança a transporta, e a cada movimento, as vozes ao fundo se tornam um eco distante, esquecendo o mundo que a rodeia. Mesmo assim, Miguel está ao seu lado, a protegendo, tentando impedir que os murmúrios a atinjam. O único foco, ela e sua paixão. Após o último passo, Clara para, ofegante, exausta, mas cheia de coragem. Se eu sou parte desta família, vou descobrir por mim mesma, pensa, com um brilho nos olhos. As gradas estão em silêncio, a tensão palpável. Miguel se aproxima, o olhar novo, mais suave. Você estava incrível, Clara. Você é mais forte do que pensa. As palavras dele possuem um peso que conforta, mas essa força não elimina a tempestade que se avizinha. E o que ele havia descoberto sobre sua verdadeira origem e como isso afetaria o futuro deles? Os ruídos na multidão estão em crescendo, enquanto Clara busca um caminho entre a linha entre o passado e o presente. Cada pessoa tem seus próprios segredos, e os dela estão começando a emergir como fantasmas. Um homem se adianta e chama por ela. Clara, você precisa saber quem realmente é. O mundo parece se reverter de novo, e na fração de segundo antes de tudo explodir, Clara se depara com a ideia de finalmente saber a verdade. Mais do que isso, a chance de reconectar-se com a parte de si mesma que nunca conheceu, o que significa que dançar no palco não é o único jeito de ser livre. E enquanto ela respira fundo, o que mais será revelado? O clima é elétrico. Clara não pode voltar atrás agora. É a hora da verdade, mas ao mesmo tempo a hora do risco. O que será que descobrirá a respeito de seus reais laços com a família Aguiar? E mais importante, o que essa revelação significará para sua vida e para seus sonhos de dança? Clara sente o coração disparar ao ouvir o homem chamá-la. A voz dele ressoa como um trovão no meio da multidão, interrompendo a tensão que paira no ar, quase palpável. Sem saber ao certo o que fazer, ela hesita. Os olhares insistem, famintos por respostas, e a liberdade que sentira na dança parece se esvair. Clara, vem aqui! Ele repete, sua expressão revelando urgência. O homem, cuja aparência é robusta e imponente, avança na direção dela. A cada passo que ele dá, Clara sente o peso da situação aumentando. Miguel se coloca na frente dela, a postura defensiva, mas Clara percebe que fugir não é uma opção. Esta é a chance de descobrir quem realmente é. Você pode me contar a verdade? Clara pergunta, sua voz quase um sussurro, mas firme. O homem a observa por um momento, medindo sua determinação. Você não sabe, não é? Quem foi sua mãe e por que você sempre foi escondida? As palavras cortam o ar como uma faca. Ela nunca falou sobre meu pai. Clara responde, uma mistura de dor e raiva crescendo dentro dela. Sempre foi só Clara, a faxineira. Não deveria ter vivido assim. O senhor Aguiar é seu pai. Ele precisa conhecer você. O impacto dessas palavras a atinge como um soco no estômago. O que isso significaria? A vida que conhecia estava prestes a desmoronar, mas havia uma parte dela que ansiara por entender essa verdade. O murmúrio da multidão aumenta à medida que as revelações começam a se espalhar entre as pessoas. Clara se sente exposta, como uma boneca em uma vitrine, mas ao mesmo tempo, uma centelha de esperança brilha dentro dela. E se for verdade? E se, ao invés de vergonha, eu puder descobrir um lugar ao qual pertenço? Pensa. Miguel a observa de perto, seu olhar carregado de preocupação. Clara, você não precisa disso. Não precisa se submeter a essa pressão. Ele fala, baixando a voz, embora a ansiedade transpareça em sua expressão, mas as palavras dele não atingem o fundo de seu coração. A verdade se torna um chamado irresistível, e ela sente que desta vez não pode recuar. Eu quero saber, declara Clara, mais para si mesma do que para o resto do mundo. Preciso saber quem sou. O homem faz um gesto, como se quisesse conduzi-la. Então venha, o senhor Aguiar precisa ouvir sua história. E, em um instante, Clara decide. A dança não foi o fim, mas o começo de algo bem maior. Ela dá um passo em direção ao homem, e Miguel se junta a ela. Os murmúrios da plateia se intensificam, mas agora Clara só ouve o pulsar de sua própria determinação. É como se, ao andar, as palavras de Miguel ecoassem em sua mente. Você é mais forte do que pensa. Antes que possa se dar conta, Clara já está diante de uma porta imponente, que parece simbolizar uma nova vida e a possibilidade de um reencontro.
O coração bate acelerado e, enquanto a porta se abre lentamente, ela não sabe se está prestes a encontrar uma bênção ou uma maldição. E se, ao descobrir quem é, tudo ao seu redor se transformar? E se, em vez de um pai perdido, ela enfrentar sombras do passado que nunca imaginou? Tudo agora parece tão incerto, mas a tensão e o medo dão espaço à adrenalina. Quando finalmente entra, Clara sente que não há volta. Mas a pergunta que ainda a assombra é: conseguirá lidar com as verdades que virão? O espaço que se abre diante de Clara é iluminado por um brilho suave, quase mágico. O aroma de jasmim e algo mais doce a envolve. Ela hesita por um momento, os olhos vagando pelo ambiente elegantemente decorado. Estantes repletas de livros, quadros que transmitem histórias e, ao fundo, uma janela ampla que revela a cidade em toda a sua glória. Cada detalhe parece gritar riqueza e poder, contrastando com a vida simples que sempre conheceu. O homem ao seu lado, que ainda não tinha se apresentado, interrompe seus pensamentos. Clara, você precisa entender que a sua história não começa hoje, mas sim nas escolhas que foram feitas por aqueles que te trouxeram até aqui. A voz dele é profunda, mas suave, como uma palma amiga que tenta confortá-la em meio ao turbilhão de emoções. Ela ainda não consegue processar as palavras dele. A imagem de uma família que nunca teve começa a assombrá-la. A ideia de um pai que não sabe que ela existe gera um misto de expectativa e receio. Ao seu redor, pessoas se aglomeram, sussurrando, e Clara sente o peso dos olhares. Para eles ela é uma estranha, mas para si mesma se torna uma pergunta cheia de promessas. É isso que você deseja? Pergunta Miguel, aproximando-se. Ele parece preocupado, e seu rosto expressa um conflito silencioso, como se estivesse lutando com a ideia de deixá-la seguir em frente ou tentar convencê-la a desistir. Clara não sabe se deve tranquilizá-lo ou se deixar que suas preocupações sejam ouvidas. Eu preciso saber, Miguel, responde, com uma firmeza que tenta refletir sua determinação interior. Se eu não descobrir agora, essa dúvida pode me consumir para sempre. Ela percebe que os sentimentos que antes pareciam tão distantes agora estavam mais perto do que nunca. Clara, isso pode mudar tudo. E se o seu pai não for o homem que você espera? A voz dele é como um eco de preocupação que reverbera em sua mente, mas Clara sente uma onda de coragem inundando seu ser. Ela não quer mais ser uma faxineira invisível e esquecida. Quer saber quem é e quem são aqueles que têm o poder de afetar sua vida. As portas da sala se abrem alarmantemente, revelando um homem de meia-idade com uma presença que ilumina a sala ao entrar. Suas feições são duras, mas há um brilho em seus olhos que parece convidativo. Clara sente um frio na barriga, um misto de medo e expectativa. Você é Clara, ele afirma, os olhos fixos nos dela. Eu sou o Senhor a guiar. As palavras dele parecem carregar um peso enorme. Aqui está, ela finalmente diante do homem que passou toda uma vida afastada. Eu sou sua filha? Questiona, a voz trêmula, o coração pulsando forte. A sala se torna silenciosa, todo o resto desaparecendo, enquanto ela e a guiar se encaram. Esse momento é tudo que Clara poderia desejar, mas também tudo que teme. Sim, ele responde, com um ar de responsabilidade. E é hora de você conhecer a verdade sobre sua mãe e o que aconteceu. A atmosfera está carregada de tensão, como se o próprio ar suspenso estivesse esperando para ser quebrado. Clara sente a adrenalina nas suas veias, a antecipação crescendo a cada segundo. O que virá a seguir? Terá coragem para enfrentar as sombras do passado e finalmente encontrar uma posição no mundo? Ela não pode voltar atrás, a porta se fechou e seu destino a chama. E se, ela murmura para si mesma, a verdade for mais difícil do que eu imagino? A pergunta ressoa em sua mente, enquanto o silêncio persiste, pesado e promissor. Amarrada entre o passado e o futuro, tudo agora depende da revelação que está prestes a acontecer. O olhar de Aguiar sugere que o peso da verdade pode ser mais do que ela pode suportar.
O olhar de Aguiar pesa sobre Clara, uma mistura de responsabilidade e expectativa, como se esperasse que ela se lançasse em um abismo desconhecido. O silêncio na sala é constrangedor, uma pausa que eca os longos pela memória dela. Clara sente seu coração acelerar, cada batida ecoando como um tambor, um som que parece se misturar ao murmúrio da cidade do lado de fora. Clara, ele começa, finalmente rompendo o silêncio. A vida da sua mãe e a sua está entrelaçada em uma teia de escolhas complicadas. Ele respira fundo, como se estivesse pesando cada palavra antes de pronunciá-las. Ela fez tudo o que pode para te proteger, mas algumas verdades não podem ser escondidas para sempre. Ela engole em seco, uma onda de emoções a invadindo. Uma parte dela está desesperada por mais detalhes, enquanto outra parte teme o que pode ouvir. O sorriso fragilizado de sua mãe, a imagem que sempre a acompanhou em cada pensamento, a faz querer gritar, perguntar, exigir respostas. Eles a chamavam de louca, Aguiar continua, o tom de sua voz mais grave. Diziam que não eram uma mãe adequada, que estava ilusória em suas crenças. Mas Clara, sua mãe acreditava que, em algum lugar, você estava viva. Então, ela sabia de mim? Clara pergunta, a voz falhando em alguma parte do caminho. A esperança renasce, com a fragilidade de um fio de luz. Não era só isso, Aguiar diz, seu olhar carregado de dor. Sabia e queria te encontrar. Mas uma série de eventos a impediu. Ele hesita, como se o próximo passo fosse insuportável. Ela se afastou por segurança, e nunca conseguiu voltar. O mundo dela era perigoso, e queria que você vivesse em anonimato, longe das trevas que a cercavam. O ar parece gelar ao redor dela, como se a simples menção das trevas fabricasse sombras na sala iluminada. Clara sente uma vertigem ao imaginar o que sua mãe enfrentou, as batalhas silenciosas que ela travou. Por um momento, ela se pergunta se pode realmente descer ao fundo desse abismo. Você deve saber, ele diz, a voz quase um sussurro agora, que em cada escolha, ela não só pensou em si mesma, mas em você. Era amor. As emoções se acumulam dentro de Clara, formando um nó impossível de desfazer. O amor, aquele sentimento que sempre lhe faltou, agora é uma faca de dois gumes. Amar a mãe que nunca conheceu, também significa enfrentar a dor que essa ausência trouxe. Mas por quê? Por que agora? Por que eu? Clara questiona, como uma criança fragilizada diante de verdades duras. As inseguranças começam a invadi-la, 10 fantasmas sussurrando dúvidas em seu ouvido. Porque você é a chave, Clara, Aguiar explica, um brilho determinado nos olhos. Com você, podemos finalmente encontrar o fechamento que sua mãe não pode ter. O passado não pode ser mudado, mas é você quem pode decidirmos como ele vai influenciar seu futuro. Clara busca por palavras que não vêm. O peso da história, da rejeição e do amor, tudo novamente se entrelaçando sob seu olhar. Ela sente uma necessidade visceral de compartilhar essa verdade com Miguel. Mas o que ele vai pensar agora? Cercada por um redemoinho de sentimentos, Clara levanta a cabeça, decidida. Estou pronta para conhecer a verdade. A determinação em sua voz interrompeu os sussurros da sala. Aguiar assentiu. Um leve sorriso de esperança agora se formando em seu rosto, mas os olhos dele também brilhavam de tristeza. Então escute cuidadosamente. A verdade pode mudar tudo, mas você precisa tomar cuidado com o que vai descobrir. A tensão no ar aumenta, como a música antes de um grande clímax. Clara sente que algo monumental está prestes a acontecer, e um frio na espinha deixa sua pele arrepiada. O que virá a seguir é algo que poderá moldar não apenas o seu futuro, mas de todos que a cercam. A verdade sobre sua mãe é apenas o começo, Clara. Agora você precisa saber tudo sobre eles, e sobre você. Aguiar faz uma pausa, o olhar fixo, como se estivesse avaliando o impacto de suas palavras. Os rostos ao redor observam, e mais uma vez, essa sala se torna um torrente de expectativas. Enquanto os sons da cidade ecoam nas janelas, Clara sente que a vida dela está prestes a mudar para sempre. E nesta jornada, será que ela encontrará as próprias raízes, ou as sombras a consumirão de vez? O brilho do luar entrava pela janela, projetando sombras dançantes na sala, enquanto Clara sentia o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Ela olhava para Aguiar, a expectação no rosto dele agora carregada de urgência. As palavras dela reverberavam no ar,
como se a sala estivesse à beira de um precipício. Sobre eles? Quem são eles? A pergunta escapuliu dela, uma mistura de ansiedade e expectativa. Seu coração martelava no peito e as inquietações cresciam à medida que o silêncio se arrastava. Eles são parte do seu passado, Clara, parte do mundo que sua mãe tentou escapar e que você deve enfrentar agora, Aguiar respondeu, quase hesitante. Ele ergueu a mão, como se quisesse conter a enxurrada de perguntas que certamente fluiriam a seguir. Você precisa estar preparada para o que vem a seguir. Clara sentiu seu estômago revirar. Estava prestes a abrir uma porta que talvez fosse melhor deixar fechada. A lembrança de seu passado, solitário e cheio de interrogações, agora se tornava uma realidade palpável. Todas aquelas noites em que se perguntou quem realmente era, agora pareciam pontes para um destino que ela não escolheu. Fale, pediu, a voz embargada, mas determinada. Eu preciso saber. Com um gesto cuidadoso, Aguiar começou a explicar. A sua mãe pertencia a uma comunidade secreta, Clara. Eles acreditavam em um conhecimento profundo, habilidades que iam além do que a maioria das pessoas entende. As trevas de que lhe falei são reais. Cuidar de você não foi apenas uma questão de amor, mas de sobrevivência. Os olhos de Clara se arregalaram. Sobrevivência? O que você quer dizer com isso? A crescente sensação de inquietação fazia seu coração disparar mais rápido. Aguiar hesitou novamente, como se de alguma forma pesasse a gravidade de suas palavras. Ela estava sendo perseguida, Clara, por aqueles que não querem que essa verdade seja descoberta. Eles tinham interesses nas peculiaridades dessa comunidade. Você é parte disso, por herança. Existem outras pessoas como você, pessoas que podem fazer coisas. Coisas? Clara questionou, seu tom agora um misto de descrença e curiosidade. Que tipo de coisas? Coisas que podem mudar não só a sua vida, mas a vida de muitos, e a busca por essas habilidades pode ser perigosa. Enquanto falava, Clara sentia um turbilhão de sentimentos em seu interior. A vida dela, que até então parecia tão comum, ficava mais complexa e cheia de possíveis caminhos. Mas ao mesmo tempo, havia um terror crescente na ideia de que esses perigos estavam mais perto do que ela poderia imaginar. Então, o que temos que fazer agora? Perguntou. Nós precisamos encontrá-los. Eles têm respostas, Clara, e a verdade que você tanto procura pode estar nas mãos delas. O rosto de Aguiar se iluminou ao falar sobre isso, mas Clara não conseguia acompanhar a empolgação. Uma parte dela queria correr para longe, esconder-se de tudo isso, mas a outra parte sentia uma chama ardente de curiosidade e necessidade de descobrir a verdade sobre sua história. E se eu não quiser? Ela se atreveu a perguntar, percebendo que a resposta não era simples. Não há escolha, Clara. Sabemos que há mais riscos, mas se você recuar agora, aí estão as trevas, e elas não vão embora. Você quer entender o amor que sua mãe tinha por você? Então precisa ir. Clara sabia que ressoava em suas palavras uma autoridade que não poderia ser ignorada. A necessidade de conhecer sua mãe, mesmo que através de uma história envolta em mistério e perigos, se tornava mais forte a cada instante. Com um aceno de cabeça, Clara respirou fundo. Então vamos fazer isso. Aguiar sorriu, mas havia uma sombra de preocupação em seu olhar. Agora é hora de encontrar a verdade. Prepare-se, Clara. O caminho que você escolher pode te levar a lugares que você nunca imaginou. As palavras dele ecoaram na mente de Clara, e em seu peito uma certeza emergiu. Essa jornada seria um teste, uma jornada em busca de identidade e talvez de reconciliação. Mas havia também perguntas que dançavam em sua cabeça. Quem são esses outros como ela? E quais perigos estavam prestes a se revelar diante deles?
E antes que ela pudesse mergulhar nessas incertezas, o celular dela vibrou, interrompendo o peso do momento. Clara olhou para a tela e viu o nome de Miguel. O coração dela palpitou e uma nova onda de preocupação a atingiu. O que ele diria se descobrisse tudo isso? Ela precisava decidir rapidamente. E ao atender, o que viria a seguir poderia mudar o rumo daquela conversa para sempre. Clara hesitou por um instante, olhando fixamente para o celular. O nome de Miguel saltava na tela como uma ferida fresca. O que ele sabia? O que poderia dizer naquele momento delicado em que tudo em sua vida estava prestes a mudar? Com uma respiração lenta, ela tocou no botão de atender. Oi, Miguel. A voz dela saiu trêmula, como se cada sílaba estivesse carregada de um peso insuportável. Clara, você não vai acreditar no que aconteceu. A empolgação dele era palpável, mas Clara estava concentrada demais em sua própria tempestade interna para se alegrar. Ela queria perguntar, queria se abrir, mas as palavras travaram na garganta. Calma, Miguel, o que foi? Ela esforçou-se para manter o tom casual, mas algo na sua entonação entregou a ansiedade que sentia. Houve uma mudança no trabalho. Um novo projeto está surgindo, e bem, os clientes são incríveis. Eu realmente preciso de você na equipe. A animação dele era contagiosa, mas as dúvidas estavam martelando em sua cabeça. É grande, Clara. Poderíamos fazer isso juntos. Ah, isso soa incrível, mas... Seu pensamento foi interrompido por Aguiar, que olhava fixamente para ela, quase como se pudesse ouvir a conversa. Eu estou ocupada com algumas coisas agora. A resposta saiu num sussurro, os pensamentos se dividindo entre Miguel e o desconhecido que a aguardava. Ele pareceu perceber. O que você quer dizer com o ocupada? O que está acontecendo? As palavras dela ficaram presas novamente. Ela queria falar, contar a verdade a Miguel. Isso poderia aproximá-los, mas por outro lado havia um medo paralisante de como ele reagiria. E se isso os afastasse em vez de uni-los? As incertezas abraçaram seu coração. É complicado. Preciso resolver algumas questões pessoais, mas assim que eu puder, vamos conversar melhor. Prometo. O tom dela soou mais resoluto, mas Miguel não parecia convencido. Clara, você sabe que pode contar comigo para qualquer coisa. Não se afaste. Havia uma sinceridade inquietante em sua voz, e isso a fez sentir um turbilhão de emoções. Como seria mais fácil falar se não estivesse enfrentando um abismo de segredos? Eu sei, e eu agradeço. Você é importante para mim. As palavras saíram quase um sussurro, mas Miguel estava prestes a contra-atacar, e Clara sentia a pressão crescendo. Então, o que você está planejando? Posso te ajudar, você sabe. Nesse momento, Clara sentiu uma onda de calor subir pela sua espinha. Todas as verdades, as incertezas, a memória da mãe, a sombra daquela comunidade que a perseguia. Um misto de medo e coragem começou a formigar em suas vísceras. Era hora de decidir o que era mais importante. Olha, Miguel, posso não estar pronta para falar, mas preciso ir. Um pouco longe disso tudo. Eu preciso descobrir algumas coisas sobre mim, sobre meu passado. Houve um silêncio do outro lado da linha. Clara pressionou a tela com uma ansiedade crescente, a expectativa da resposta ecoando como um tambor na sua mente. Clara, o que você quer dizer? Você está me assustando. Ela respirou fundo, sentindo o peso das palavras que deveria dizer. O que era isso senão um salto no desconhecido? Eu vou precisar de um tempo. Não sei o que vai acontecer, mas, por favor, não me procure por agora, disse, a voz embargada. Clara, não vai ser assim. Não pode simplesmente se afastar. Você não está sozinha. A insistência dele fez seu coração apertar, mas as cordas estavam se despedindo, as possibilidades a afligindo. Eu sei que não estou, Miguel, mas tudo bem. Podemos tentar de novo depois. Está tudo bem entre nós. E com essas palavras, a conexão que ela tinha com ele parecia se esvaziar, como um balão que se perde no céu. Quando desligou, o silêncio voltou, mas estava carregado de tensão. Clara olhou para Aguiar, que a observava com um olhar misto de preocupação e expectativa. Você fez a escolha certa, ele disse, e as palavras pareciam um pouco mais pesadas. Mas e agora? O que vem a seguir? Como vamos encontrá-los? A dúvida retornava. Agora é hora de agir. Precisamos de um plano.
Você deve estar preparada para o que está por vir. Aguiar se levantou, e Clara sentiu uma pontada de nervosismo. Cada passo que davam seria mais profundo no abismo que o cercavam. E com um último olhar para o fechamento da porta atrás de si, Clara percebeu que o horizonte havia mudado. Um novo mundo de possibilidades se abria diante dela, mas também uma escuridão que poderia engolir tudo. Seria coragem ou loucura? E enquanto essas perguntas dançavam em sua mente, Clara tomou uma decisão. O que seria naquele novo caminho? Ela estava prestes a descobrir. Clara sentiu um nó no estômago ao ouvir Aguiar. Era como se a pressão crescesse a cada segundo, uma mistura de ansiedade e expectativa pulsando em suas veias. O ato de desligar a ligação com Miguel foi apenas a primeira camada dessa transformação. A verdadeira metamorfose aconteceria agora. E se não der certo? Repetia em sua mente como um mantra. Mas no fundo, algo mais profundo a impulsionava. Ela precisava descobrir a verdade. O que quer que fosse, não poderia continuar vivendo na sombra do seu passado e nem na dúvida sobre quem ela realmente era. Aguiar pegou seu caderno velho. As páginas amareladas mostravam um histórico de anotações que pareciam mais fragmentos de um sonho do que um plano real. Olha, Clara, sei que é difícil, mas nós temos um lugar para começar. Essa pista que você me deu, a comunidade, o que você ouviu sobre sua mãe, a forma como ela desapareceu, precisamos reunir essas peças. Clara sentiu um misto de nervosismo e determinação tomando conta dela. Você tá certo. Eu só não quero que isso acabe em desastre. Se fosse fácil, não seria uma descoberta verdadeira, disse Aguiar, com um sorriso encorajador. Agora, onde você quer começar? O silêncio entre eles dançava, enquanto Clara tentava conectar os pontos de sua memória. O que ela sabia sobre sua mãe? As conversas sussurradas na sala de estar da avó, olhares significativos entre os adultos, uma história que sempre parecia incompleta. A imagem de sua mãe era nebulosa, como uma foto antiga que desbotou com o tempo. Eu acho que precisamos ir até a casa da minha avó, revelou Clara, sentindo que essa era a chave que abriria uma porta para o passado. Ela deve saber mais. Sempre falava de coisas do passado que eu não entendia. Pode ser um bom começo. Aguiar acenou afirmativamente, pegando as chaves do carro. Vamos lá. O que está esperando? A viagem até a casa da avó foi rápida, mas cada quilômetro parecia uma eternidade. Clara olhou pela janela enquanto paisagens familiares passavam, lembranças flutuando em sua mente. Cada árvore, cada rua tinha uma história, mas a dela ainda estava em construção. Quando chegaram, Clara hesitou na porta por um momento antes de tocar a campainha. O som ecoou dentro da casa e o coração dela batia tão rápido que sentiu como se poderia pular pela boca. A porta se abriu e a avó a recebeu com um olhar de surpresa. Clara, o que você está fazendo aqui, minha filha? A preocupação na voz da avó fez Clara sentir um frio na barriga. Vó, eu preciso conversar. É sobre a mamãe. Tem coisas que eu não entendo. As palavras dela saíram atropeladas, quase desesperadas. A avó apertou os lábios, como se estivesse fechando uma porta em sua própria mente. Ah, Clara, você não deveria se meter nisso. O passado é complicado. Mas eu preciso saber. É a minha vida. Eu sinto que tem algo que eu não entendo. Algo que pode me ajudar a entender quem eu sou. Clara disse, a emoção aflorando. Ela não estava pedindo permissão, mas sim uma chance de entender sua história. A avó olhou fixamente, e por um momento, Clara viu uma luta dentro dela. As paredes daquela casa eram testemunhas silenciosas de segredos que pareciam ter vida própria. Tudo bem, você merece saber a verdade, mas esteja preparada, querida. Às vezes, o que encontramos não é o que esperamos. A avó suspirou pesadamente, e Clara percebeu o peso das palavras que estavam prestes a serem reveladas. Eu estou pronta, avó. O que você sabe sobre a minha mãe? Nesse instante, o clima começou a mudar. Clara podia sentir que algo crucial estava prestes a ser revelado. O que ela descobriria poderia mudar não apenas seu passado, mas também o futuro dela e de Miguel. Ao abrir a porta para essas verdades ocultas, Clara se perguntou se estava realmente preparada para enfrentar o que viria a seguir. A avó respirou fundo, como se aquilo que estava prestes a dizer pudesse arrancar parte de sua própria alma. Clara a observou, atenta, enquanto a mulher mais velha parecia buscar as palavras no fundo de sua memória. O tempo parecia ter parado, e o ambiente carregava um peso palpável. Clara,
Sua mãe não é apenas uma lembrança distante. Ela fez escolhas difíceis. Quando você nasceu, a vida dela tomou um rumo que ninguém poderia imaginar. Começou a avó, com a voz trêmula. Escolhas, Clara repetiu, seu coração se apertando. O que você quer dizer? Ela estava envolvida com pessoas que tinham intenções obscuras. No momento em que decidiu sair daquela vida, decidiu também deixar tudo para trás, até você. Meu Deus, Clara, foi um sacrifício terrível. A avó segurou as mãos da neta, como se tentasse transmitir a força que faltava àquelas palavras. A mente de Clara girava, confusa e angustiada. Mas, vó, eu não entendo. Ela simplesmente foi embora? Por quê? Como isso pode acontecer? As lágrimas começaram a escorregar pelos olhos da avó. O mundo em que ela estava não permitia que ela voltasse, e foi uma decisão que a destruiu, assim como me destruiu ver a dor que você passou por não tê-la. Era para ser um novo começo, mas tudo virou um pesadelo. Clara sentiu um frio cortante na espinha. E se eu encontrar essas pessoas, o que aconteceu com ela? A bravura que sentia antes começou a se despedaçar, à medida que a realidade se tornava mais sombria. Clara, escute, você não pode se arriscar. O passado pode não ser só uma sombra. Ele ainda vive, e pode ser muito perigoso. A jovem respirou fundo, tentando manejar a tempestade de emoções. A ideia de uma busca pelo passado não era mais apenas um caminho em direção ao esclarecimento, mas uma trilha repleta de incertezas e perigos. Eu tenho que saber. Se ela estivesse aqui, ela gostaria que eu soubesse a verdade. Ela estava determinada. Embora seu coração estivesse apertado pela vulnerabilidade, a avó olhou fixamente, medindo a resolução da neta. Então você precisa se preparar para o que pode vir. Iremos juntas. Agora escute. Eu ainda tenho alguns documentos dela guardados. Podem nos ajudar a entender. Documentos? Clara sentiu uma pontada de esperança, mas também um medo irracional. O que eles revelariam? A avó se virou, caminhando lentamente até uma velha caixa no armário. As mãos tremiam levemente, como se estivesse lidando com um objeto sagrado. Clara sentiu uma onda de expectativa, mas também ansiedade. O que mais estava em jogo? Quando a avó abriu a caixa, uma mistura de papéis antigos, fotografias desbotadas e cartas amareladas tomou forma. A avó selecionou um punhado de folhas que logo foram entregues a Clara. Essas são cartas de sua mãe, Clara. Ela tentava entrar em contato. Na última carta, ela mencionou um nome, um lugar, um aviso. A avó hesitou, seus olhos cheios de lembrança. Um aviso sobre o quê? Clara perguntou, quase sem fôlego. Sobre alguém que a procurava. Alguém que poderia acabar com tudo. A mente dela explodiu em questionamentos. Quem seria essa pessoa? O que isso significava para sua busca? O que mais ela ainda não sabia? Então, enquanto palavras não ditas pairavam no ar, Clara se perguntou se a verdade que buscava poderia se tornar uma maldição em vez de um alívio. Estava prestes a descobrir que algumas portas, uma vez abertas, não podem ser fechadas. Ela chegou mais perto da mistura de documentos e fotos, e o brilho de um nome escondido a puxou como um ímã. Rafael. E naquele momento, a história de sua mãe tomou uma nova direção, revelando-se como um labirinto de segredos que poderia também conduzir a um desfecho que ela nunca imaginou. Quem é Rafael? Clara sussurrou para si mesma, enquanto uma onda de medo e curiosidade a envolvia. A avó olhou para ela, com uma expressão que dizia mais que 1000 palavras. Você precisa se preparar, Clara. O caminho à frente pode trazer mais do que você imagina. Clara segurava aquelas cartas como se fossem um pedaço do próprio coração. O nome Rafael reverberava em sua mente, uma batida insistente, uma conexão instantânea com um passado que nunca conhecera. O que isso significava? Quem era ele? E que papel desempenhava na história que envolvia sua mãe? Clara, eu sei que isso tudo é um choque. A avó murmurou, a voz carregada de emoção. Mas você precisa entender que a vida de sua mãe estava cercada de perigos. Rafael não era apenas alguém que ela mencionava. Ele estava envolvido em situações que poderiam ter mudado o destino dela. Mas por que ela não falou comigo sobre isso? Clara questionou, a frustração dilacerando seu coração. Por que esconder algo tão importante? Era um mundo que ela queria deixar para trás, e a decisão de se afastar foi um ato de amor. Ela queria que você estivesse a salvo. A avó explicou com os olhos marejados. Mas agora, este nome ressurge, e se for verdade que Rafael ainda está à espreita, arrisca não apenas sua vida, mas tudo o que você estabeleceu aqui. Clara olhou para as cartas, um turbilhão de emoções em seu peito.
Essa descoberta não era apenas sobre sua mãe, mas sobre ela mesma. Vó, eu preciso encontrá-lo. Preciso entender. Entender o que exatamente? A avó protestou. Estar em busca de alguém do passado pode ter consequências terríveis. A verdade pode ser aflitiva. Prefiro viver a verdade do que continuar na escuridão. Essa jornada é minha e eu não posso me afastar agora. Clara estava decidida, a força em sua voz ecoando no ambiente, como um mantra que ela própria havia criado. Enquanto falava, um novo sentido de liberdade começou a crescer dentro de Clara. Aquela busca por respostas não era apenas sobre o que aconteceu com sua mãe, era uma busca por quem ela realmente era, por seu verdadeiro eu. Ela precisava encarar isso, custasse o que custasse. Se você está realmente disposta a isso, então precisamos de um plano. A avó finalmente concordou, relutante, mas com a determinação de ajudar a neta. Vamos encontrar esse Rafael e descobrir a verdade sobre seu passado. Clara sentiu um alívio súbito. A avó parecia ter redobrado a sua coragem, e isso a inspirava ainda mais. O que você sabe sobre ele? Alguma pista? A última carta menciona um lugar, um café na cidade onde ele costumava ir. É uma pista, mas não sabemos se ele ainda frequenta. Pode ser arriscado, mas pode também trazer iluminação à sua busca. A avó respondeu, a voz misturada com um toque de medo. Então o que estamos esperando? Clara sentiu uma adrenalina vibrante. Vamos! As horas seguintes foram um frenesi. Clara e a avó começaram a reunir suas coisas. Cada objeto que Clara armava parecia carregar consigo um pedaço da história que ela sempre quis entender. A avó, mesmo com o coração apertado, se tornava um suporte, assim como a luz que sempre foi, ajudando Clara a não perder de vista o caminho. Chegando ao café, o ambiente estava repleto de rostos desconhecidos, mas Clara sentiu uma onda familiar de coragem percorrendo suas veias. No fundo, uma água viva de inquietação a encorajava. Você tem certeza disso? A avó perguntou, hesitante diante da porta. Sim, eu estou pronta. Clara sorriu, confiante pela primeira vez em dias. O que quer que a esperasse do outro lado, ela carregava a força do passado e a vontade de se desvendar. Empurrando a porta para dentro, Clara sentiu o aroma do café fresco, misturando-se com o pulsar de suas emoções, cada grão tornado o combustível da sua jornada. Ela olhou em volta, procurando por ele, Rafael. Aquela busca não era apenas por um homem, mas por um elo com a vida de sua mãe e a verdade que parecia tão distante. Então, em um canto isolado, seu olhar encontrou uma figura. Um homem de cabelos escuros e olhar profundo, a presença irradiante, como se o próprio tempo o cercasse. Era ele, Rafael. Clara sentiu o mundo parar. Aquela conexão tão intensa parecia transcender palavras. O caminho estava à frente, e assim que ela se aproximou, suas perguntas se tornaram poderosas, e a verdade estava prestes a se revelar. Você é Clara, certo? Rafael perguntou, um sorriso intrigante nos lábios. Sua voz ecoava como uma melodia familiar, uma canção que dançava junto ao passado não esquecido. Acredito que precisamos conversar. E naquele instante, Clara respirou fundo, pronta para encarar as verdades que moldariam seu futuro. Finalmente, estava a um passo de desvendar a história da vida dela. O tempo havia chegado, e o que se seguiria seria definitivo. Agora, mais do que nunca, a busca pela verdade se tornava uma jornada pela liberdade, e o caminho à frente era de esperança e autoconhecimento. Cada palavra de Rafael seria um passo mais próximo de seu destino. E ao ouvir esses ecos do passado, Clara sentiu que não estava sozinha. Uma força nova surgia com o convite que a aguardava. O mundo havia mudado, assim como ela, e a liberdade finalmente a chamava. Se você se emocionou ou se identificou com a história de Clara, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar essa narrativa incrível. Comente suas reações e teorias sobre o final e não se esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Não espere nem mais um segundo. Este é o momento de mostrar seu apoio.